De general a imperador de conquistador, a exilado. A figura de Napoleão Bonaparte ecoa através dos séculos, imortalizada em livros de história e monumentos. Mas por trás do estrategista militar e do líder implacável, existe um homem cheio de contradições, segredos e fatos surpreendentes. Hoje, vamos além das batalhas e dos tratados para desvendar 10 curiosidades incríveis sobre Napoleão Bonaparte. Detalhes que raramente aparecem nos livros e que vão mudar a forma como você enxerga um dos líderes mais marcantes da história. Prepare-se para uma jornada que revela o lado humano, polêmico e fascinante do pequeno corso que conquistou o mundo. Vamos começar quebrando o mito mais famoso de todos. Napoleão não era baixo. A imagem de um homem baixinho e irritado é, na verdade, resultado de uma mistura de propaganda britânica e uma confusão de medidas. Na época, a altura média de um homem francês era de aproximadamente 1,61 m. Napoleão media 1,68 m, uma altura perfeitamente normal, até um pouco acima da média para o seu tempo. Então, de onde veio a lenda? Em parte, da diferença entre a polegada francesa e a britânica. Além disso, ele era frequentemente visto ao lado de sua guarda imperial, composta por soldados de elite, todos muito altos, o que criava um contraste visual. A propaganda inimiga aproveitou isso para ridicularizá-lo, criando uma caricatura que sobreviveu por mais de 200 anos. A vida do jovem Napoleão não foi nada fácil. Nascido na Córcega, uma ilha requém anexada pela França, foi enviado para uma escola militar no continente aos 9 anos de idade. Lá, ele era um estrangeiro. Seu nome, Napoleone de Bonaparte, soava italiano. Seu sotaque corso era carregado e motivo de chacota entre os colegas aristocratas franceses. Ele era visto como um forasteiro, pobre e com maneiras rudes. Esse isolamento o tornou um jovem introspectivo e solitário, que encontrava refúgio nos livros e nos estudos. Foi essa capacidade de visualizar trajetórias e calcular distâncias no campo de batalha deu a ele uma vantagem tática imensa. Ele era tão bom com números que, em um momento de incerteza em sua juventude, chegou a considerar uma carreira como professor de matemática. O destino, porém, tinha outros planos. Essa mente matemática não apenas o ajudou a vencer batalhas, mas também a organizar seu império com uma eficiência e lógica impressionantes. Agora, uma curiosidade que flerta com a lenda. Napoleão tinha medo de gatos. Essa é uma história popular, frequentemente citada, mas sem provas concretas. A fobia de gatos, conhecida como ailurofobia, foi atribuída a várias figuras históricas, como Júlio César e Hitler, muitas vezes sem evidências. No caso de Napoleão, não há nenhuma carta ou diário dele mencionando esse medo. A história parece ter surgido muito depois de sua morte. No entanto, o boato se espalhou tanto que se tornou parte do folclore sobre ele. Verdade ou mito? A imagem do grande conquistador da Europa, recuando diante de um simples gato doméstico, é, no mínimo, divertida de se imaginar. Pergunte-me qualquer coisa, menos tempo. Essa frase, atribuída a Napoleão, resume perfeitamente seu ritmo de vida. Ele era famoso por sua energia incansável e por dormir muito pouco, geralmente apenas 3 ou 4 horas por noite. Sua rotina era intensa. Ele passava noites em claro trabalhando, ditando cartas, analisando mapas e planejando estratégias à luz de velas. Para compensar, ele desenvolveu a habilidade de tirar cochilos rápidos, de poucos minutos, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo durante as batalhas. Essa disciplina extrema permitia que ele estivesse sempre um passo à frente de seus adversários, que precisavam de uma noite de sono completa para funcionar. Além de suas conquistas militares, Napoleão deixou um legado duradouro que influencia nossas vidas até hoje. O civil francês, também conhecido como Código Napoleônico, promulgado em 1804. Este foi um dos primeiros códigos de leis modernos e unificados. Antes dele, a França tinha um sistema legal caótico, com centenas de diferentes leis locais. O Código de Napoleão estabeleceu princípios como a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade individual e a proteção da propriedade privada. Seu impacto foi tão profundo que serviu de modelo para os sistemas legais de dezenas de países ao redor do mundo, incluindo partes do Brasil,
moldando o conceito moderno de justiça e direitos civis. Você já se perguntou como surgiu a comida enlatada? Agradeça a Napoleão. Durante suas longas campanhas militares, alimentar um exército gigantesco era um pesadelo logístico. A comida estragava rapidamente, causando doenças e desnutrição entre os soldados. Em busca de uma solução, o governo francês, sob seu comando, ofereceu um prêmio de 12.000 francos para quem inventasse um método eficaz de conservar alimentos. Em 1810, um confeiteiro chamado Nicolas Appert venceu o desafio ao desenvolver um processo de selar alimentos em potes de vidro e aqueclos para matar as bactérias. Pouco depois, um inventor inglês adaptou a ideia para latas de metal, e assim nasceu a indústria de alimentos enlatados, uma inovação impulsionada pela necessidade militar. Napoleão não era apenas um homem de guerra e política, ele também era um admirador das artes. Um de seus maiores ídolos era o compositor Ludwig van Beethoven. O músico, por sua vez, via Napoleão como um herói da Revolução Francesa, um libertador que encarnava os ideais de liberdade e igualdade. Beethoven dedicou sua grandiosa Terceira Sinfonia, a heróica, a Napoleão. No entanto, quando Napoleão se autoproclamou imperador em 1804, a admiração de Beethoven se transformou em fúria. Sentindo-se traído, ele pegou a partitura e riscou a dedicatória com tanta força que rasgou o papel, exclamando que Napoleão não passava de mais um tirano. A sinfonia foi então rededicada à memória de um grande homem. A vida amorosa de Napoleão foi tão dramática quanto sua carreira militar, e no centro dela estava Josefina de Beauharnais. Quando se conheceram, ele era um jovem general apaixonado, e ela, uma viúva mais velha, charmosa e influente na sociedade parisiense. As cartas que ele escrevia para ela durante as campanhas militares são cheias de uma paixão avassaladora e ciúmes. No entanto, o relacionamento era turbulento, marcado por infidelidades de ambos os lados. Apesar da paixão, a incapacidade de Josefina de lhe dar um herdeiro levou Napoleão a se divorciar dela para se casar com a arquiduquesa austríaca Maria Luísa. Mesmo assim, dizem que a última palavra de Napoleão em seu leito de morte foi o nome dela, Josefina. Em 24 de dezembro de 1800, Napoleão, então primeiro cônsul da França, estava a caminho da ópera em Paris quando o inferno desabou. Uma carroça carregada com um barril de pólvora, batizada de Máquina Infernal, explodiu na rua Saint-Nicaise, por onde sua carruagem passava. O atentado, planejado por conspiradores monarquistas, foi devastador. A explosão matou e feriu dezenas de pessoas, destruiu edifícios e deixou uma cratera na rua. Por uma questão de segundos, Napoleão sobreviveu. O cocheiro, supostamente embriagado, havia acelerado mais do que o normal, fazendo com que a carruagem passasse pelo local exato da bomba um instante antes da detonação. Napoleão escapou ileso, com a tranquilidade de quem parecia acreditar ser intocável pelo destino. Napoleão Bonaparte continua a ser uma das figuras mais estudadas, admiradas e controversas da história. Sua vida foi um turbilhão de ambição, genialidade e poder. Essas curiosidades nos revelam um lado mais humano, contraditório e profundamente fascinante do imperador que redesenhou o mapa da Europa, de suas inseguranças na infância à sua mente matemática, passando por suas paixões e pelos perigos que enfrentou. A história de Napoleão é muito mais rica do que apenas um relato de batalhas. Se você gostou de descobrir esses fatos e quer mais vídeos como este, explorando os segredos da história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.